Olá, olá, Lenilson aqui. Nesta videoaula eu vou apresentar as tags de título do HTML. Eu tenho aqui a estrutura básica, nós já aprendemos isso em aulas passadas, e aprendemos que dentro da tag body é onde colocamos o conteúdo da minha página HTML. E aqui vamos iniciar o conteúdo de tags para texto. Eu vou primeiro mostrar na prática como montar um texto fictício e a gente vai trabalhar em cima desse texto fictício. Vou abrir aqui no VS Code Loading Ops Y, eu clico aqui e ele cria para mim um texto. No meu VS Code ele já está dando a quebra de linha. Pode acontecer para você aparecer desta forma: o texto correr, criar uma barra horizontal e o texto correr para além do limite do VS Code. Para corrigir isso, utilize Alt Z e ele faz a quebra de linha. Alt Z novamente, ele volta ao formato original. Alt Z, quebra de linha. Então aqui eu tenho um texto, eu vou copiar esse texto, vou duplicar aqui e aqui nós temos 4 textos. E em cima desse texto, vou colocar um título. Título principal. Título principal. E aqui embaixo vou colocar um título secundário. Título secundário. Quando eu visualizo desta forma aqui, para mim o texto está bem organizado. Tá separado, tem o título, tenho 2 parágrafos, tem o título secundário, que é como se fosse um subtítulo, e tenho mais 2 parágrafos. Como é visto no navegador? Eu vou dar o botão direito aqui, revelar no explorador de arquivos, para abrir dentro da pasta do meu projeto, que é o index que eu tenho aqui. Dou 2 cliques para abrir no navegador. E o texto vai abrir desta forma para mim. Eu vou colocar em 2 colunas para a gente ir visualizando como vai ficando o meu texto. Vou criar aqui 2 colunas. E aqui está o meu texto. Aqui ficou muito apertado o meu VS Code, então para eu ocultar a barra de navegação, eu utilizo as teclas Ctrl B. E aí aqui eu só tenho HTML, né? Tenho a estrutura básica, e do lado de cá tenho o HTML. Repara que aqui o texto ficou tudo junto, juntou tudo. Então a gente não consegue discernir o que é título e o que é parágrafo. Por quê? Porque aqui no HTML está faltando essas tags que vão determinar o que é título e o que é parágrafo. Então, começando aqui no título 1, eu vou colocar o título 1 dentro de uma tag H1, que vai especificar o título principal. Então, aqui antes eu vou abrir H1, H1, fechei meu título. Como ele fechou aqui, eu vou pegar esse fechamento do H1 e vou jogar para o final. Aí repare que aqui já tem o H1, título principal. Eu atualizando aqui o navegador, ele já faz uma separação aqui. Título H1 e o restante ainda está tudo misturado. Então vamos acertar o restante. Esses 2 itens aqui são 2 P's. Então eu tenho que começar com um P abrindo aqui. Esse P fechando, ele sai daqui e vai para o final. Eu vou aproveitar esse P abrindo aqui. Vou colar aqui. Este outro P fechando, vou colar aqui. Esse daqui não precisa. Até aqui, fazendo desta forma, atualizando a minha página, ele reconhece que temos um título principal, um parágrafo. Por padrão, ele dá uma distância em cima e embaixo. Nesse daqui também. E aqui o título secundário está grudado com o restante do texto. Esse título secundário vou chamar de H2, que é um título de nível 2. No resultado, ele vai sair em tamanho um pouco menor do que o título 1. Se a gente for atualizar, título secundário, esse daqui é o título H1, este é o título H2. E para acertar o restante, deixa eu copiar esse P,
trazer para cá e trazer para cá. Ele abriu e fechou automaticamente. Colo aqui, isso daqui não precisa. Eu dou Ctrl X, Ctrl X e Ctrl V. Então aqui atualizo. E aqui eu tenho a organização do HTML estruturado com H1, que representa o título principal. Tenho os P's e tenho o H2. A partir daqui, nós podemos ainda usar alguns outros elementos para quebra de linha, colocar uma linha horizontal. Por exemplo, se eu quero colocar entre esse texto aqui e o segundo texto uma linha no meio, eu venho aqui, depois desse P, e vou colocar um HR. Este HR, ele não precisa de ter outra tag para fechar. Ele fecha em si mesmo. Quando eu dou um atualizo, ele coloca uma linha horizontal. Porque não tem conteúdo de texto dentro dele. É apenas uma tag que vai fazer uma linha. Também posso criar uma quebra de linha quando for necessário. Vamos pegar esse primeiro parágrafo e depois de $, depois dessa vírgula aqui, eu quero forçar uma quebra de linha. O $, está aqui e depois disso daqui ele jogar o restante para baixo. Então aqui, depois da vírgula, eu coloco uma tag chamada BR. BR quer dizer break, quebra. Fazendo isso, automaticamente ele chegou aqui, viu o break, jogou o restante do texto para baixo. Ele forçou uma quebra de linha. Então essas tags iniciais são tags para texto. Tag simples e importante para estruturar texto no HTML.